Hoje eu vou te mostrar mais um setor cripto que pode nos entregar excelentes retornos quando a gente tiver aquele belo do pullback acontecendo no Bitcoin. Olha só, nas últimas semanas a gente conseguiu surfar altas movimentações dentro das altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial. Mostrei aqui nos últimos dias algumas sacadas que eu utilizo para poder escolher altcoins e hoje eu vou te mostrar um setor que apareceu no meu radar e eu não estava olhando para isso, tá? A gente vem comentando sobre alguns ativos como o Virtual, que temos aí XBT, como Immutable X também. Ontem a gente falou sobre EtherFi e hoje eu vou trazer um novo setor para que você deixe isso no seu radar, tá? Entenda que o momento de entrar nesses ativos não é agora. O momento de entrar nesses ativos é quando a gente tiver um pullback acontecendo no Bitcoin. A gente vai falar sobre o Bitcoin também na nossa análise de hoje, mas tudo o que nós estamos fazendo é estando um passo à frente do mercado, construindo a nossa estratégia agora para quando o pullback acontecer, a gente saber exatamente o que nós devemos executar. Bom, Gui Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para os últimos 30 dias para entender ali dentro dos setores de cripto quem é que mais está performando, e lembrando, o nosso capital ele deve estar direcionado para aquilo que a gente está vendo que está performando bem. Por exemplo, se a gente olha para os últimos 30 dias e vê que exchange é um setor que menos está performando, cara, não tem absolutamente motivo nenhum para a gente colocar o nosso capital dentro desse setor. A gente vai olhar para setores ali como inteligência artificial que está performando super bem. Se a gente olhar aqui os últimos 7 dias, olha só, a gente começa a ter alguns ativos diferentes entregando performance. Por exemplo, Deepin era um setor que eu não falava com vocês recentemente. A gente surfou movimentações ali dentro de inteligência artificial, dentro de Layer 2 também, e agora a gente começa a ver Deepin performando bem, né? Se a gente olhar aqui para o setor de Deepin, obviamente tem alguns ativos que estão performando mal, mas tem aqueles ativos que estão performando bem, tá? A TH, por exemplo, está entregando os ótimos resultados ali, mas a gente caindo aqui mais para dentro do setor, eu não quero entender só a performance do ativo. Olha só, eu sei que às vezes gera aquela ganância quando a gente vê o ativo subindo, né? E aí parece que aquele ativo é a nossa oportunidade perfeita, porque afinal de contas ele está subindo. Obviamente que a gente não entra em meio à alta, só que não necessariamente o ativo que está subindo é aonde a gente tem as melhores oportunidades. Porque as nossas oportunidades, elas também devem ser analisadas entre o risco que nós temos envolvido naquela operação. Uma das maneiras que eu utilizo para entender isso é exatamente a quantidade de players que estão operando dentro daquele ativo. Porque olha só, se a gente vê o ativo subindo muito e for 3 carteiras comprando aquele ativo, a gente sabe que estamos vivenciando um pump and dump e a gente não quer esse tipo de ativo. Então, quando a gente parte para o segundo nível ali da nossa análise, depois da gente entender o setor, é entender também os ativos que têm altos endereços ativos naquele momento. Por exemplo, se a gente começar a olhar aqui para James, a gente vai ver que tem um alto endereço ativo. Se a gente olhar para TH, tem um alto endereço ativo também. Ou seja, a gente olha para lá, vê a performance de ATH e, poxa, a gente confirma ali que tem bastante carteiras movimentando esse ativo. Então isso daqui acaba sendo muito bom. A gente também tem storage ali se destacando no meio da multidão, tá? Se destacando no meio daquele setor. E como que você sabe, tá? Se você me acompanha já há um tempo aqui dentro do canal do YouTube, sabe que sempre que eu olho para um setor, eu tenho um papel-chave: escolher um único ativo dentro daquele setor. Eu não sou o cara que vou construir uma carteira que tenha vários ativos do mesmo setor, porque o setor geralmente ele performa junto. Então, para mim, no meu ver, isso não é diversificação, isso é pulverização. Se você tem mais de um ativo do mesmo setor, você está simplesmente pulverizando o seu capital e não diversificando. Diversificar é pegar outros setores separados, tá? Porque assim você pode pegar vários setores performando, entende? Os mesmos ativos ali dos setores vão performar juntos. Ou seja, sempre que eu olho para um setor, eu vou buscar um ativo. E quando eu caio aqui nessa parte
de entender quais são as carteiras, né, de entender se a gente tem um valuation legal desses ativos, se a gente tem bons momentos desses ativos, se a gente tem números de endereços ativos desses ativos, a gente começa a descartar já essas porcentagens que estão aqui embaixo, esses ativos que estão aqui embaixo. E sempre eu deixo 3 ativos no meu radar, os 3 que sempre estão se destacando. Então, se eu olhar para a Dipping aqui agora, esses seriam os 3 ativos que eu iria observar nesse pullback que nós vamos ter. Obviamente que a gente precisa trabalhar com price action junto nisso daqui, né? Se a gente olhar para o ATH, simplesmente está subindo. Ótimo, bela subida aí, parabéns para quem lucrou nessa subida aí, mas eu recomendo que você realize, porque o mercado inteiro vai entregar um pullback. E quando a gente olha para a TH, a gente sabe que ainda falta muito espaço para ela corrigir. Agora, se a gente começar a olhar para Storage, a gente já começa a ver um cenário diferente. Um ativo que já começou a corrigir, um ativo que está em uma estrutura de alta, tá? A gente está vendo pernadas de altas consistente, um ativo que está próximo no RSI de 4 horas ali em região de baixo risco, diferente do ATH, que a gente está em região de alto risco no RSI. Ou seja, quando eu começo a fazer essa análise aqui, eu já começo a descartar ativos para entender qual que vai ficar na minha carteira. Entre a TH e entre Storage, eu prefiro escolher Storage nesse momento para colocar dentro da carteira. Obviamente que eu não farei essa compra agora, obviamente que eu farei essa compra quando acontecer um pullback no Bitcoin, algo que a gente já vem esperando há alguns dias. Porque olha só, nessa altcoin season, o jogo está sendo completamente diferente da altcoin season do ciclo passado, e eu comentei isso com você nessa semana. Mas você precisa entender que nesse ciclo o jogo não é de acumular bons projetos. O jogo é comprou, lucrou, vendeu e você tá fora. E aí você vai buscar uma próxima pernada, você vai buscar um próximo setor. Não é se amarrar com aqueles ativos, não case com ativos, porque você sabe que isso vai gerar prejuízo. Olha só. Carteira Rumo ao Milhão, ela está feliz da vida, batendo all-time high. Os clientes estão sorrindo à toa, de orelha a orelha. Inclusive, dá até para dar um lacinho na cabeça só com o sorriso dos clientes. Mas isso porque a gente está surfando a altcoin season de uma maneira completamente diferente. É uma dinâmica muito ativa que acontece nesse momento. Comprou, lucrou, vendeu, tô fora. Ah, Gui, mas pode começar a subir. Sim, pode continuar subindo. Pode ir muito mais alto do que o ponto que eu vendi. Só que eu não estou aqui para capturar 100% das movimentações. Eu estou aqui para fazer dinheiro. E quando o risco começa a se elevar, cara, eu garanto aquele dinheiro que eu fiz e eu não quero nem saber até onde pode ir. Eu não quero saber se a alta é infinita, eu não quero saber até onde aquilo vai. Eu garanto aquele dinheiro dos clientes. Você controlar a ganância é o melhor ponto que você faz nos investimentos. Saber o momento de realizar é ser totalmente estratégico, tá? É aquela velha história, né? Você prefere um passarinho na mão ou 2 voando? Eu prefiro pegar um passarinho na mão. Olha que eu quase confundi aqui a narrativa com a andorinha. Mas enfim, bom, olhando para esse setor aqui, a gente vê que, por exemplo, esses 3 ativos são interessantes. Estou de olho nesses 3 ativos, mas para que eu faça uma entrada nesses ativos, eu preciso de um pullback no Bitcoin. Em um cenário como esse, uma situação que nós estamos nesse momento, eu não entro no mercado. Na verdade, eu saio do mercado. Aqui em cima eu faço realização. Aqui em cima, conforme o tempo vai passando, eu vou fazendo mais distribuições. Eu vou fazendo mais vendas conforme o tempo vai passando. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que a pressão de venda ela está se intensificando. Aqui a pressão de compra estava se intensificando. Aqui a gente vê a pressão de venda se intensificando. Quem que nos mostra isso? RSI. RSI caindo mostra que a pressão de venda ela está aumentando. E a gente sabe que Bitcoin não entrega pullbacks relevantes, né, desde os 74 mil dólares. Quanto mais a gente sobe sem o pullback, mais o risco ele vai aumentando, mais a probabilidade da gente ter uma queda mais acentuada vai aumentando. Não estou falando que isso vai reverter a nossa tendência, até porque os dados on-chain estão muito saudáveis, ou seja, somente por conta disso a gente também está olhando para as altcoins. Mas a gente sabe que cada pernada, sem um grande pullback, a gente tem muitas mais pessoas se alavancando. Essa alavancagem vai construindo liquidez para que a gente tenha pernadas mais acentuadas para baixo, ou seja,
a gente não precisa pagar para ver como que vai ser a correção. A gente não precisa pagar para ver como que vai ser o pullback. Para mim, uma coisa é fato. Subiu, bateu alto risco, eu realizo. Eu que não vou devolver o meu lucro para o mercado. Se tem uma coisa que os meus clientes sabem, é que eu prezo muito mais por proteção do que por exposição. E exatamente esse meu conceito de ser mais preocupado com a ponta de venda, com garantir aquele lucro que a gente tem, é o que faz com que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão seja esse gráfico aqui. Esse gráfico é o gráfico do patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, um gráfico que ele vem subindo ao longo do tempo. A carteira Rumo ao Milhão entrou em all-time high. Você acha que eu vou ficar de brincadeira na tomateira, assistindo, acreditando que agora é a maior pernada do mercado cripto e que a carteira Rumo ao Milhão ela vai bater R$ 1 milhão nessa próxima pernada? Obviamente que não, né? Obviamente que eu entendo que, poxa, a gente fez um bom lucro ali, saiu de um patamar de preço, já chegou em outro patamar de preço, boas multiplicações que deram 40%, 35%. Você acha que eu vou ficar moscando com a bunda na janela, esperando o mercado reverter e tomar todo o meu lucro? Obviamente que não. Nesse momento, é bunda na parede, não tenha nada que me faça sair daqui. Eu preciso de um pullback para fazer novas exposições. Esse pullback ele vai abrir margem para que eu dê all-in mais uma vez dentro da carteira Rumo ao Milhão, para que eu compre mais altcoins. Quais são as altcoins que eu vou comprar? Aquelas que estão performando naquele momento. No presente momento, a gente está vendo inteligência artificial, a gente viu Layer 2 performando muito bem, a gente está vendo Deep performando muito bem, a gente viu, cara, vários ativos ao longo dessas semanas nos mostrando sinais de que eles estão performando bem, que o capital está fluindo para ele. Então, a gente só precisa seguir esse capital quando o risco ele estiver baixo. E para que a gente tenha esse risco diminuindo, a gente precisa de um pullback no Bitcoin. Olha só, se a gente olha para o que grandes players estão fazendo, na data de ontem a gente teve 2,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Antes de ontem, a gente teve 1,5 bilhão de dólares sendo realizados em lucros. Se a gente olhar aqui para a data de hoje não. Na data de ontem, na verdade, a gente teve 1,1, foi antes de ontem que a gente teve 2,5. Ainda não fechou o dia de hoje, nem tem a realização de hoje ainda. Mas eu quero que você saiba que grandes players estão realizando. Esses players sabem dos riscos envolvidos, tá? E quando a gente fala sobre pullback, não é só porque a gente acha. Se a gente olhar para algumas métricas ali, por exemplo, como o momento dos traders, que mostra se o preço está caro, linha verde, ou se o preço está barato, olha só, principais ativos do mercado cripto estão em um preço justo nesse momento, tá? Mas a gente não volta em preço barato já faz um bom tempo. Bitcoin não volta em preço barato, Ether não volta em preço barato, Link não volta, Polygon até que voltou ali, mas já faz bastante tempo que a gente não volta dentro dessas regiões de preço barato. E aqui na ponta de preço barato é onde os traders eles tomam posições. Traders mais experientes, pessoas que entendem sobre o risco do mercado, pessoas que têm muito dinheiro para poder investir. E a gente sabe que quando esses players entram, são excelentes momentos para a gente entrar também, porque naquele momento tem quem suporte o mercado para a gente continuar subindo, que são exatamente os grandes players. Quando a gente olha para regiões de alto risco, olha como que o mercado ele é muito mais vulnerável. Olha como que o Bitcoin tem muita dificuldade para poder subir. Por que ele tem essa dificuldade? Porque não tem capital suficiente, tem ausência de grandes players nesse momento. Quando a gente tem grandes players sustentando o preço, veja que as altas elas são mais expressivas. E bom, sem contar que se a gente olhar ali para o mapa de liquidação, tem muita liquidação para baixo. Isso nos mostra que muitas pessoas estão com longs abertos ainda. Inclusive, se a gente olhar para o funding rate, a gente vai ver que o funding rate ele ainda está muito positivo, ou seja, a maioria das pessoas estão apostando em long. Aonde que está o ponto de liquidação dessas pessoas? A gente começa a ter um acúmulo de liquidações para baixo. Tem um principal ponto aqui, que é os 93 mil dólares. Não acredito que a gente vá voltar até os 93 mil dólares, tá? Mas, de verdade, eu não sou o cara que pago para ver se a gente vai voltar lá ou não. Para mim, uma coisa é fato, topo é topo, fundo é fundo. Quando a gente vai reverter isso e até onde a gente vai, eu não sei. Topo é topo, fundo é fundo.
topo é a região da gente realizar, região da gente vender. E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou protegendo totalmente o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez. Por mais que a pernada de baixo ela seja curta, ótimo, a gente está protegido, a gente tem caixa para poder reentrar nesse pullback. Se a pernada de baixa for longa, for acentuada, ótimo, a gente está protegido e a gente vai recomprar lá embaixo também. Uma coisa é fato, eu não vou ficar altamente exposto no mercado quando a gente está em região de alto risco. Dentro dessa região, eu vou me proteger. Olha só, se tem uma coisa que eu aprendi muito bem dentro dessa jornada de investimento é que a minha função, ela não é comprar ativo barato e vender ativo caro. Na verdade, a minha função ela é comprar com baixo risco e vender com alto risco. Inclusive, isso é uma pergunta que você recebe para você tirar o seu certificado CNPI, tá? Isso cai exatamente na prova, essa pergunta. E aqui é onde que você vê realmente como que funciona esse jogo, tá? Eu tô falando porque eu já fiz a certificação ali do T, enfim. Bom, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que o risco envolvido nesse momento ele está alto, ou seja, a gente deve olhar mais por estratégias de proteção agora, preservação de lucro e quando a gente tiver um baixo risco, a gente faz uma alta exposição, tá? Por que a gente está fazendo essas altas exposições dentro dos pullbacks? Porque nós estamos dentro de uma fase de bull market, ou seja, dentro da fase de bull market, que são essas regiões verdes aqui, a nossa estratégia é uma estratégia de comprar no pullback, é uma estratégia de investir nas altcoins no pullback. Dentro dessas fases vermelhas, que são as fases de bear market, aqui a gente não investe em altcoins, aqui a gente olha muito mais para preservação de capital durante um período maior ali e a gente não vai tomar tanto risco assim, tá? Essa técnica que eu utilizo de bull market e bear market é o que me faz me proteger até mesmo de grandes quedas, de lucrar dentro de grandes quedas. Clientes meus sabem que dentro dessa fase vermelha aqui eu faço mais trading, tá? É operações bem curtas mesmo, com menor percentual da carteira, tá? Não vou fazer uma compra de 50% da carteira. Olha só, recentemente as compras que eu fiz em cada altcoin foi compra de 10%. Comprei 10% da carteira em Ronin, 10% em AXBT, 10% em Solana. Comprei de 10 em 10%. Porque o momento que nós estamos, ele nos proporciona isso. Agora, se você me vê operando dentro de uma fase de bear market, você vai ver que é completamente diferente. Eu compro 10% de Bitcoin, não de altcoin. Restante, fica tudo protegido, tá? Eu utilizo estratégias diferentes para cada fase do ciclo. E bom, se você quiser ter acesso a todas as minhas decisões, se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, ou melhor, se você quiser que eu mande na tela do seu celular aquilo que eu vou fazer, ou seja, aquilo que eu vou comprar ou aquilo que eu vou vender, você pode receber essa mensagem dentro da carteira Rumo ao Milhão. Clica no primeiro link da descrição que você vai cair nessa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não, se faz sentido ou não. Afinal de contas, você está esperando uma lista de 10 bons ativos. Esquece, essa não é a carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão é completamente dinâmica, tá? A gente compra e vende sempre focando nesse gráfico. Multiplicação de patrimônio e preservação de patrimônio também. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Basicamente, aqui eu vou te explicar que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde eu vou te mandar essas mensagens na tela do seu celular de compra e de venda. Aquilo que eu estou fazendo, qual que é a minha decisão do dia, daquele momento, como que está a minha carteira, como que é a estratégia daquela operação, você simplesmente só precisa copiar e colar. Você não precisa ser analista, você não precisa entender desses indicadores, você não precisa ter acesso a essas informações e muito menos ter uma empresa sediada nos Estados Unidos para poder contratar esse tipo de informações que são bem caras, tá? Normal que você não veja essas informações expostas dentro do mercado brasileiro. Já viu algum desses gráficos de performance, esses dashboards em outro canal aí no Brasil? Não, porque essas informações são contratadas de empresas sediadas nos Estados Unidos. Esse é o meu papel dentro da Block Capital. Contratar essas informações, tomar uma decisão e você poder copiar e colar todas essas decisões. Aqui abaixo dessa página eu te explico o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida,
clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas saiba e se você tem interesse de entrar, esteja preparado para entrar para uma carteira dinâmica, uma carteira que tem o foco em acúmulo de patrimônio. Não é uma carteira para combater o establishment, que a gente vai comprar os 10 bons ativos cripto e vai ficar rodando isso para os próximos 5 anos. O foco da carteira Rumo ao Milhão é multiplicação de patrimônio. Existem muitos momentos que a gente tem que vender sim, ficar protegido, ficar quieto esperando a poeira baixar. E nos momentos certos a gente expõe essa carteira também. Tudo isso envolve gerenciamento de risco e quem faz esse gerenciamento de risco sou eu mesmo, Gui Tetes, beleza? Se quiser copiar e colar, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!